Convosco, amém? Amém! Glória a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, a vida do pastor Júnior, da pastora Silvana. E hoje é noite, sexta-feira forte. Sexta-feira forte, irmão. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. 5. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Só aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite, que essa palavra venha em nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se puder pôr o fundinho, por favor. Glória a Deus. Irmãos, Deus me deu essa mensagem hoje, uma mensagem muito conhecida, mas de uma forma diferente, que eu quero que você entenda nessa noite. Aqui na Bíblia, esse contexto bíblico, o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Os midianitas estavam atacando Israel, e não só atacando, eles estavam destruindo plantações, roubando o que o povo produzia. Era uma época, irmão, de medo e de escassez. Israel vivia em um momento difícil na vida deles. A Bíblia também diz que aquelas pessoas ali de Israel se escondiam em cavernas, com medo dos midianitas pegarem tudo aquilo que eles tinham. Um momento difícil
na história de Israel. Mas em meio nesse cenário, nesse contexto, Deus levanta um homem chamado Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Gideão, um homem comum, um homem trabalhador, que estava escondido num lugar, malhando trigo em lagar. E Deus chama aquele homem, e assim como Ele chama vários homens da Bíblia, Deus Ele entrega uma missão para Gideão. E a missão que Deus entrega para Gideão, igreja, reúne um exército. Reúne um exército para a gente resolver o problema. Reúne um exército para a gente derrotar os midianitas. Então imagino eu, Gideão, procurando um exército, procurando pessoas de guerra para lutar. E a Bíblia diz que Gideão reúne 32 mil homens. E imagina ele chegando orgulhoso para Deus: olha Deus, eu tenho 32 mil homens prontos para a batalha. Mas Deus fala para Gideão: Gideão, é gente demais. É gente demais, Gideão. E eu lendo esse versículo, fico imaginando a cabeça de Gideão. Nossa, mas como assim gente demais? Nós temos um exército de midianitas contra nós. 32 mil homens, como assim gente demais? É pouco comparado ao exército dos midianitas. Mas nessa noite, o que Deus quer falar com você é sobre a peneira de Deus. Nessa noite Deus quer falar sobre a peneira de Deus. Irmãos, qual que é a função da peneira? Você está fazendo ali um suco de abacaxi, você coloca aqui a peneira, e toda essa parte do suco, aquela parte de espuma, fica aqui dentro, né? Só desce o líquido, só desce aquilo que é útil, só desce aquilo que é de melhor que você quer beber. Irmãos, antes de Deus colocar o milagre em você, Ele vai te preparar para o milagre nessa noite. Antes de Deus te dar a vitória, Deus nessa noite quer te peneirar. Deus nessa noite quer te peneirar. Antes da vitória, irmão, Ele vai peneirar. Antes da promessa se cumprir, Ele quer te peneirar nessa noite. E nessa noite, com a história aqui de Gideão, nós vamos aprender 4 processos da peneira de Deus. 4 processos que Ele quer fazer na sua vida antes de você receber a vitória, antes de você receber o milagre. E o primeiro processo, nessa noite, Deus quer peneirar o medo. Nessa noite, Deus quer peneirar o medo. O medo vai ficar aqui, ó. O medo vai ficar aqui. Ele está peneirando nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Juízes 7,3 diz: quem for medroso e tímido, volte. Irmãos, 32 mil homens no exército. E Deus fala: olha, vamos começar a peneirar. Vamos começar a peneirar. Gideão fala: olha, quem tiver com medo, que vai embora. Quem tiver com medo, vai embora. Desses 32 mil, 22 mil foram embora. 10 mil homens ficaram. Ou seja, mais da metade, irmão, desistiu.
mais da metade voltou para trás. E a primeira peneira que Deus faz é a do medo. Glória a Deus. Porque, irmão, o medo, ele é contagioso. O medo, ele é contagioso. Porque ali Gideão entendeu, e Deus falou para Gideão: olha, se ficar os medrosos, vai contagiar, vai pegar ali o medo. Vão vir o exército midianita e os medrosos vão falar assim: não vai dar certo. Não vai dar certo, nós vamos morrer. E isso vai influenciar quem está do nosso lado. E isso vai influenciar quem está à nossa volta. O medo, ele paralisa. O medo, ele te trava. Ele te impede de ver a mão de Deus. Nessa noite, que medo que está te impedindo? Nessa noite, a pergunta que Deus tem para você é: está com medo de quê? Você está com medo de quê nessa noite? Irmãos, gente medrosa no meio do exército não funciona. Gente medrosa não dá certo. Gente pessimista não dá certo. Nessa noite, Deus está querendo peneirar o medo. Deus está querendo peneirar o medo nessa noite. Nessa noite Deus está peneirando todo o medo de avançar, o medo de lutar, o medo de conseguir nessa noite. Nessa noite Deus está falando: olha, eu vou tirar fora todo o medo, lança fora todo o medo, e coragem está entrando na sua vida, coragem para vencer, coragem para lutar. Deus está peneirando o medo. Aleluia! Deus está peneirando o medo. Irmãos, tem uma história. Certa vez tinha um menino que ele estava pronto para pegar o avião. E ele estava sozinho, aquele menino de 8 anos. E ele embarca, todo mundo olha estranho para ele e fala: nossa, está sozinho, 8 anos no avião. E ele sobe no avião, senta na cadeira dele, coloca o cinto. E aquele avião começa a ter turbulência. Aquele avião começa a ter dificuldade, e as pessoas em volta ali começam a falar: nossa, começa a desesperar, começa a ter medo. E aquele menino fica tranquilo, aquele menino não se desespera. Começa a descer aquelas bombas de ar, todo mundo desesperado, com medo, e ele não desespera, ele fica tranquilo. E quando o avião desce, ele sai, todo mundo pergunta para ele: nossa, você não estava com medo? O avião turbulência sozinho. E ele falou: eu não estava com medo não, meu pai que era o piloto. Irmãos, nessa noite eu estou falando para você: olha, você está com medo de quê? Seu pai é o piloto. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua história. Para de ter medo, deixa Deus peneirar. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus. Quando a gente confia, não há espaço para medo, não há espaço para insegurança. Irmão, segundo processo, nessa noite, Deus quer peneirar as más companhias. Irmãos, Deus quer peneirar as companhias. Depois da primeira peneira, quando os medrosos voltaram para casa, ainda restava 10 mil homens. E por que só restava 10 mil? Porque em Juízes 7,4, Gideão olha para o povo e fala: ó, ainda gente demais, ainda povo demais. Irmãos, humanamente falando, 32 mil já tinha caído para 10 mil. Era muito difícil. Era um exército contra 10 mil homens. 10 mil. Mas, irmãos, Deus fez essa peneira, tirando as más companhias. Tirando as companhias. Porque nem todo mundo que te acompanha vai suportar ver você crescer. Nem todo mundo que te acompanha. Porque Deus falou no meu coração: chorar com os que choram é fácil. Você vê a pessoa chorando, você chora junto. Se alegrar com quem se alegra é difícil.
Abre uma empresa para você ver. Compra um carro novo. Muda de vida, muda de emprego. Quem que está junto com você? Quem que se alegra junto com você? Quem que se alegra? Irmãos, Deus vai permitir algumas separações para proteger aquilo que Ele está gerando dentro de você. Às vezes a gente olha para trás e pensa: nossa, por que aquela amizade acabou? Quem que já pensou assim? Nossa, aquela pessoa ia na minha casa, a gente já conversava e de repente não tem mais essa amizade, não tem mais proximidade. Por que aquela pessoa se afastou de mim? E tem uma frase que Deus diz no meu coração, fala muito comigo. Às vezes nós não entendemos amizades que terminam, ciclos que encerram, mas Deus participa de reuniões que você não participa. Ele ouve conversas que você não ouve. Ele escuta o que você não escuta. Ele escuta o que você não escuta. E nessa noite, Deus quer peneirar as más companhias. Deus quer peneirar as más companhias. Sabe por quê? Irmãos, não é todo mundo que pode jantar na sua casa. Não é todo mundo. Pare de falar a sua vida para todo mundo. Comece a filtrar, comece a separar as suas amizades. Deus quer peneirar isso em você nessa noite. Até Jesus fazia peneira. Sabe por quê? Tem coisa que Ele falava para a multidão. Tem coisa que Ele falava para 12. Tem coisa que Ele falava para 3. Tem coisa que Ele falava só para 1. E tem coisa que Ele falava só para o Pai. Vamos, aprenda a peneirar as pessoas. Aprenda a filtrar. Nem todo mundo vai se alegrar com as suas conquistas, mas nessa noite, aprenda a peneirar. Terceiro processo: Deus peneira as intenções. Deus peneira as intenções. Depois que Deus tirou os medrosos e indecisos, restaram aqui 10.000 homens. Então agora o Senhor diz: ainda há povo demais. Fá-los descer às águas, ali eu os provarei. Irmãos, agora era um teste para aquele povo. O teste da intenção. Era um teste ali, não de coragem, mas era um teste de caráter. Deus fala para Gideão: olha, leva aquele povo buscar água. Aqueles homens que se abaixarem, peguem as águas com as mãos e bebem assim, aqueles vão ficar. Mas aqueles que desesperadamente se ajoelharem ali, tomassem a água para saciar a sede, aqueles não servem para o exército. E eu lendo isso, me questionei, comecei a entender. Aqueles segundos queriam só matar a sede, mas os primeiros queriam cumprir o propósito. Sabe por quê? Porque Gideão estava testando aqueles homens. Aqueles que beberam águas assim, eles estavam atentos, eles estavam olhando para o lado. Os outros não. Os outros só queriam saciar a sede. Os outros só queriam saciar a sede. Irmãos, esse é o momento que Deus não olha o que você faz, mas por que você faz. Essa etapa é primordial. Você pode estar servindo na igreja, você pode estar cantando, você pode estar pregando, você pode estar vindo no culto, mas qual a sua intenção aqui nessa noite? Qual a sua verdadeira intenção? O que move o seu coração? Aplauso, reconhecimento, mas é um chamado.
Igual a pastora falou no começo, voltar ao primeiro amor, é entender que nós estamos aqui não por homem, não por obrigação, não, nós estamos aqui porque amamos a Deus, amamos a mensagem da cruz, amamos o Evangelho de Deus, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, porque nós amamos estar com Deus, e nessa etapa da peneira, Deus está separando a intenção daqueles homens, a verdadeira intenção. Na Bíblia diz que Saul, ele queria o trono só, mas Davi queria a presença. Deus está à procura nessa noite, corações como de Davi. Qual que é a sua intenção? Será que estamos fazendo as coisas para Deus com amor, com dedicação? Nessa noite Deus está te peneirando. Deus está te peneirando nessa noite. E o último processo. O último processo, irmão. Aguenta firme, que você não aguentou 3 processos, 3 peneiras. O último processo. Deus está peneirando a estrutura interna. Nessa noite Deus está peneirando a estrutura interna. Agora só sobraram 300 homens de 32 mil. Olha como que foi parar a peneira. 300 homens ficaram. Parece pouco, irmão, mas era o suficiente. Sabe por quê? Porque Gideão estava agora com um exército que tinha uma estrutura espiritual para vencer. Não tinha quantidade, mas tinha uma estrutura espiritual. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava falando: eu vou reduzir até que vocês aprendam a depender exclusivamente de mim. Exclusivamente de mim. Nessa noite Deus está peneirando a nossa estrutura. Irmãos, glória a Deus. Deus, ele permite processos. Deus, ele permite situações. Mesmo naquele momento quando você tem pouco. Nossa, agora eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco reconhecimento, está uma luta, está uma dificuldade. É Deus perguntando nessa noite para você: você ainda confia em mim? Você ainda confia em mim? Essa última etapa da peneira, Deus está peneirando sua estrutura interna. Sua estrutura interna. Irmãos, Jó perdeu tudo, mas no final ele diz: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nessa etapa é difícil, mas confia em Deus. E para a gente finalizar, por que Deus peneira? Por que Deus usou esses 4 processos para falar conosco nessa noite? Por que Deus peneira? A peneira de Deus, irmão, não é castigo. A peneira é cuidado, é amor e é preparação. Deus quer te preparar para algo grande. Irmão, você está na última etapa da peneira, calma que a vitória vai ser grande. Que a vitória vai ser grande para a sua vida nessa noite. E para a gente encerrar, vamos ler do 7, do 21 e 22. Juízes 7, 21 e 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 7, 21 e 22. Diz assim: e cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas. O Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Aleluia! Irmãos, eram 300 homens ali, só 300, mas não tinha nenhum homem ali com medo, não tinha nenhum homem ali sem fé, sem esperança. 300 homens ali, eles estavam peneirados,
E quando eles chegaram ali, viram aqueles homens midianitas atacando eles. E eles começaram a clamar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que os inimigos em volta começaram a se matar, começaram a confundir o inimigo. Irmãos, nessa noite Deus está falando para você: olha, a peneira que eu tenho para a sua vida não é para o seu mal, é para te preparar para a sua vitória, é para te preparar para o seu milagre. Em nome de Jesus, levanta a sua mão para receber nessa noite. A peneira de Deus está aqui nessa noite, está dizendo: olha, se prepara, que o milagre vai ser grande, que o milagre vai ser tão grande na sua vida, que os inimigos vão se confundir, que os inimigos vão ter que sair, porque nessa noite Deus está falando: olha, calma, o milagre vai ser grande, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Palavra, né? Glória a Deus. Deixa eu falar algo que Deus colocou no meu coração. Eu não combino nada com o Luiz. Luiz, dou toda a liberdade do Luiz. Prega para mim lá, não fala o tema, não fala nada. Dou toda a liberdade do Espírito de Deus. Você percebeu que eu anotei na minha mão, Luiz, olha. Uma hora ele peneirou o medo, outra hora ele peneirou a segunda foi a magoaria, a terceira a intenção verdadeira do coração, não foi isso? Tá? E a quarta a estrutura interna. E toda vez que ele falou, ele passou aqui, nem vou passar mais, esse negócio perto de mim. Eu vou fazer a profeta, ele já peneirou. Tendo uma coisa, vem cá para me ajudar. Ele já peneirou, está peneirado. Então, se peneirou, ficou aqui. Glória a Deus. Eu creio no espiritual. Durante ele estava pregando a palavra, então o medo, todas as dificuldades, ficou aqui na peneira. Glória a Deus. E aqui só passou coisa boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vem cá. Glória. Vem cá. Vocês mais um diabo. Vem cá, Lena. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso. Pega um copo para cada um. Isso. E o outro você vai dar, Luiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, então é 4. Tá 4. Não, mas eu lembro, dá um problema. Você fica aqui comigo. Eu vou falar de novo para você entender. Eu creio muito no mundo espiritual. Eu creio quando a pessoa está pregando. Tudo de ruim